Olá, pessoas! Essa é mais uma live do ciclo Jornalismo em Pandemia, uma realização do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. O ciclo Jornalismo em Pandemia é uma atividade para discutir os desafios da nossa profissão em meio ao maior surto de doença global dos últimos 100 anos, pelo menos. Eu sou Rogério Cristofoletti e, em nome da organização, agradeço a todos que estão nessa sala nos acompanhando. Nós estamos transmitindo a partir do sistema Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, e essa live está sendo gravada e vai ficar disponível no YouTube do Zero. Aliás, se você não pôde assistir às primeiras lives, os vídeos já estão disponíveis no YouTube do Zero, é só passar por lá. O tema de hoje é a oposição entre cuidar da economia ou cuidar da saúde em meio à pandemia. Desde o começo da cobertura jornalística, vida e negócios foram posicionados como polos opostos de uma tensão permanente, como se fossem excludentes, como se fossem antônimos. Mas será que é isso mesmo? Será que a cobertura jornalística mudou esse entendimento ao longo dessas semanas, desses meses? Será que a sociedade vê isso de outra forma? Para discutir o tema, convidamos os repórteres de economia Luciana Dinievich e Léo Branco. A Luciana é repórter de economia e negócios do Estado de São Paulo. Ela iniciou a carreira no Diário Catarinense e passou também pela Folha de São Paulo, da qual foi correspondente em Buenos Aires. Ela estudou economia da União Europeia na Universidade de Valência, na Espanha, e formou-se em ciências econômicas na PUC em São Paulo e em jornalismo na Federal de Santa Catarina. O Léo Branco é repórter de economia e negócios na redação integrada do jornal O Globo e da revista Época, lá em São Paulo. Trabalhou como repórter nas revistas Exame PME e Veja. Cursou pós-graduação em gestão de cidades pela USP e estudos culturais na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Ele também é formado em jornalismo pela UFSC. Eu lembro a quem está nos acompanhando ao vivo que perguntas podem ser feitas pelo chat público. A professora Dais também vai me apoiar, vai nos apoiar aqui na sistematização das perguntas nessa live. Vamos começar então. Olá, Luciana. Olá, Léo. Olá. Oi, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado por aceitarem o nosso convite para essa live. E eu quero começar pelo começo, né? Afinal, em meio à Covid-19, há mesmo uma oposição entre saúde e economia? Como é que vocês percebem isso? Quer começar, Luciana? Acho que falar muito não é minha opinião, né, obviamente, mas falar acho que da sensação que a gente teve que eu tive nos primeiros dias em que a coronavírus estourou, em que a gente entrou em quarentena, né? Eu entrei em quarentena no Estadão, a gente entrou em quarentena antes mesmo do estado de São Paulo entrar em quarentena, uma semana antes do Dória decretar a quarentena, todos os jornalistas do Estadão já estavam em casa. E acho que nessa primeira semana ou nos primeiros 15 dias, houve um certo susto, sim, contato com as fontes, assim, havia muito assim, não tem como fechar a economia. Se fechar a economia vai ser um desastre. Não sei se... Isso acho que foi mais no primeiro mês, né, da quarentena. Depois parece que esse assunto se acalmou um pouco, mas eu acho que nos primeiros dias houve sim uma sensação de que tinha que se optar ali por ou fechar tudo ou manter, e vamos ver o que acontece com a saúde das pessoas depois, porque se fechar, o desastre econômico é muito grande. Muita gente que conversava, presidentes de principais empresas do país, havia essa preocupação de que não tinha como manter uma quarentena no Brasil, e se falava muito de que o Brasil não é a China, que na China tem muitas empresas do Estado, né? Então tem como você fechar a economia e manter essas empresas, mas que no Brasil isso não era possível. Eu senti isso forte realmente no primeiro
nos primeiros 15 dias, ou talvez primeiro mês, esse debate muito forte, assim, que era ou um ou outro. Depois, para mim, pelo menos, eu ouvi menos isso, acho que se acalmou, inclusive até eu lembro de ter pautas sobre essa discussão, sempre questionar isso quando eu fiz várias entrevistas com economistas internacionais, que a gente fez uma série no Estadão de entrevistas, né, para eles darem a posição deles, o que deveria ser feito, e essa era uma pergunta muito frequente. Agora, apesar de estar se reabrindo, com a situação totalmente fora do controle, e obviamente se reabrindo por uma pressão econômica, não sei, me parece já mais claro que não dá para colocar cada um de um lado, que não é uma coisa antagônica, apesar, parece que esse assunto, não sei, tá, até acho que deveria voltar um pouco mais no debate, porque a economia agora meio que talvez tenha dominado, né, a agenda, porque está todo mundo reabrindo quando a situação sanitária é totalmente fora do controle. Léo? Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, obrigado pelo convite para estar aqui nessa conversa. Bem bacana a conversa e o tema. Eu faço das minhas palavras um pouco do que a Luciana comentou. Vai muito em linha. Alô? Oi, vocês estão me escutando? Sim, Agora ouvimos. sim. Ah, tá bom. É que eu ouvi um ruído, eu achei que era um alerta aqui para mim. Bom, então, eu faço um pouco das minhas palavras, as palavras da Luciana. Concordo muito com o que ela fala, de que primeiro, não deveria haver esse antagonismo, né, economia e saúde. Inclusive, eu vejo os países que mais bem lidaram com a questão da saúde na pandemia, também são países em que o impacto econômico está sendo um pouco menos severo do que está sendo o impacto em países como o Brasil. Eu fico pensando aqui, por exemplo, a Alemanha, a própria Nova Zelândia, países que foram um exemplo aí no controle da pandemia. Esses países estão tendo um impacto econômico bem menos severo do que está tendo o Brasil, do que está tendo os países do sul da Europa, os próprios Estados Unidos. Ou seja, cuidar da saúde é também cuidar da economia. Assim, isso seria o pensamento básico, né? Para mim, eu acho que deveria ser para todos, todos os formadores de opinião e autoridades e tudo mais. Mas, claro, houve esse antagonismo aqui no Brasil, muito pronunciado aí nas declarações de muitas autoridades, muitos empresários também, né, de que não podia fechar a economia para cuidar da saúde. Esse discurso ele estava muito forte, de fato, no início da pandemia, né? Embora dentro das empresas de mídia, para nós estava muito claro de que a situação era grave e que sim, a gente precisava fazer quarentena e respeitar as orientações de saúde naquele momento, né? A Luciana comentou um pouco de como que foi no Estadão. No Globo, a orientação foi na semana ali do dia 15 de março, exato, 15 de março foi um domingo, nós aqui da sucursal do Globo e da Época em São Paulo, entramos em quarentena no dia 18, quarta-feira. Né? Alguns profissionais já estavam em quarentena dias antes, os últimos profissionais a entrarem em quarentena aqui entraram no dia 18 de março, e essa foi uma orientação bastante clara da empresa para os profissionais ficarem em casa e só saírem em casos muito extremos aí, enfim, ou uma reportagem que demandasse alguma apuração em campo, e que aconteceu, sim, nesses últimos 3 meses teve, mas a orientação foi ponderar muito antes de mandar um repórter para a rua
no meio dessa pandemia, e na cidade de São Paulo, uma cidade que sofreu bastante aí com a pandemia. Mas agora, para o mês de maio e junho, o que eu vejo muito é o discurso da retomada econômica, né, ganhando bastante força sobre o discurso dos profissionais de saúde, dos problemas de saúde em si, né? Uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, tenho escrito bastante a respeito, são os protocolos criados pelos municípios e pelos governos estaduais para dar um fôlego aí, dar uma direção sobre o que é essa retomada econômica. Mas ainda assim é tudo muito delicado. Eu vejo que a situação é delicada porque são protocolos criados e que as pessoas não seguem, né, como deveria ser esse protocolo, até porque os protocolos são um tanto quanto novidade para todo mundo. Então, resumindo um pouco o meu ponto, não era para esses dois temas estarem tão antagônicos, né, saúde e economia, mas acabaram sendo, né? E agora o que a gente tem visto nas últimas semanas é uma preponderância aí desse discurso da retomada, né, econômica. Eu gostaria de perguntar sobre a posição da grande mídia. Vocês estão na grande mídia, né? Quer dizer, como é que a grande mídia administra esse falso conflito, que é obviamente difícil, né? Porém, existe, acho que, uma particularidade de que aqui no nosso caso brasileiro, ele está muito polarizado num posicionamento por parte do governo central, né, de ter uma posição bastante de enfrentamento e enfrentamento assintoso em relação à questão da doença, minimizando a doença, né? E por outro lado, obviamente que a grande mídia, historicamente, sempre esteve do lado das empresas, né, das grandes empresas, assim como elas também são grandes empresas. Então, assim, eu tenho curiosidade de saber como que se organiza a temática dessa cobertura dentro das redações, em particular no caso de quem cobre justamente economia e negócios. Lu, você quer falar? Não, eu acho que assim, claramente, dentro da empresa houve uma preocupação, só que nós não éramos, pelo menos o jornal impresso, não era tão afetado por uma quarentena, né? Então, obviamente, a posição é diferente um pouco por causa disso. Então, em relação a gente, houve uma... entramos em quarentena, e em relação à pauta, a juntos, eu não senti assim uma grande... foi aquela questão de, assim, tem que ouvir grandes empresas, tem que ouvir grandes empresários, não adianta você também fingir que não quero que reabra, tenho medo que a economia reabra, então, né, esse assunto tinha que estar na pauta de qualquer jeito, e você não tem que ouvir nessas horas pessoas que têm um grande poder de influência sobre a política, né, que são os grandes empresários, são os bancos, mas eu senti, acho que sempre foi possível ponderar ali, ouvir colocar ali exemplos de países que reabriram, não deu certo. Suécia sempre foi muito colocado ali o quanto estava dando certo aquela postura. Acho que todos tiveram ali, não sei, não senti muito. Acho que foi uma coisa bem tranquila, assim, dentro do jornal, sabe? De ter que ouvir todos, tem que ouvir os médicos, tem que ouvir as pessoas que têm poder de influência sobre as decisões do país, e ponderando, não sei, bem tranquilo isso. Não, acho que foi isso, não sei, Léo, o que você achou? Não sei. No Globo, na época, conversas que a gente tinha em redação, eu via uma preocupação muito grande nas primeiras semanas ali da pandemia sobre a gravidade da crise.
Isso acho que se refletiu diretamente no nosso dia a dia, da empresa mandar todos os funcionários para suas casas, não sair de casa, só sair em última, assim, uma necessidade grande, numa emergência, só saia por causa disso, não é para sair, enfim. Então teve esse impacto no nosso dia a dia, né? Da empresa mandar todo mundo para casa mesmo. E na cobertura, o que eu senti foi muito da preocupação com as vidas, né? Com as vidas que estavam sendo perdidas, que seriam perdidas, que já tinham sido perdidas. Contar muito essas histórias, né? Antes da pandemia, eu ficava dedicado à cobertura econômica aqui na cidade de São Paulo. E por causa da pandemia, eu comecei a ser cobrado para trazer histórias que não tinham a ver com a economia. Uma das histórias que eu acabei publicando nesse período foi justamente sobre como a desigualdade econômica na cidade de São Paulo impactava na resposta à pandemia. Ou seja, a gente foi olhar como a rede privada de saúde estava lidando com a pandemia e como a rede pública, e no caso a periferia, estava olhando para a pandemia. E uma das poucas vezes que eu saí a trabalho, agora durante a quarentena, foi para visitar o distrito aqui de São Paulo com o maior número de óbitos por coronavírus, que é o distrito da Brasilândia, na zona norte da cidade. E aí era um pedido do jornal, vá lá, vê como é que vê como é que as pessoas estão, vê o que elas estão fazendo, vai conversar com pessoas que estejam, por exemplo, frequentando posto de saúde, que estejam no posto de saúde, ou que estejam frequentando feiras, o comércio local, vá conversar com essas pessoas. Mas o foco não é a economia, o foco é entender como que a pandemia está sendo entendida ali naquela comunidade. E então eu vejo que teve muito esse foco de esquece a economia nesse momento. Agora a gente precisa entender as histórias das pessoas que estão vivenciando essa pandemia aí na cidade de São Paulo. Em paralelo, assim como teve no caso da Luciana, teve também uma cobrança por ouvir os empresários para saber como que a pandemia tinha impactado os negócios, né? Então, houve houve mais espaços para a gente fazer entrevistas ping-pong com grandes empresários, para que eles contassem o que estava acontecendo, o que eles tinham mudado nos negócios, como é que o dia a dia deles tinha mudado. Então, teve um pouco disso, coisas que a gente não fazia antes da pandemia, né? Esse tipo de entrevista. Era raro a gente ter entrevista ping-pong com um empresário no caderno de economia do Jornal Globo. E agora a gente tem bastante. Então, foram essas duas coisas. Mas em nenhum momento eu senti que teve assim, tá, vamos agora falar mais de economia, vamos falar... Não, a economia tem que vir antes das vidas. Não. O que eu senti foi, no início, uma preocupação muito grande com contar as histórias das pessoas. Vocês estão trabalhando... Oi, Rogério, vai falar. Eu queria só saber porque eles estão também trabalhando com jornada reduzida, redução de salário. Então, de fato, vocês estão produzindo menos? Como é que é isso? Eu tô trabalhando 4 dias por semana. Eu fazia muita hora extra antes, no Estadão a gente tem banco de horas. Não faço mais hora extra nunca, porque se for continuar fazendo hora extra, não tem como, né? Você sentido isso. Quando me pedem alguma coisa que eu vou precisar de pagamento, eu falo, olha, tudo bem, posso fazer, mas vou fazer hora extra. E normalmente a resposta é, então vamos ver o que você está fazendo. Você está fazendo a pauta ABC? Faz só a B. Eu não me sinto muito confortável de ter que escolher, porque às vezes até a B não era a pauta que eu
não é a pauta que eu gosto mais, mas às vezes é a mais relevante naquele momento. Mas eu acho que dentro desse cenário, que todo mundo vai sair mais pobre dessa crise, dessa pandemia, todo mundo vai. A gente ainda é muito privilegiado, né? Muitíssimo privilegiado, eu acho que está sendo bem honesto, assim, pelo menos no Estadão, os editores acho que estão mais sobrecarregados. O Brasil sempre foi sobrecarregado, mas eles também, essa semana eu tive que fazer uma coletiva do Ministério da Economia, e isso jamais aconteceria, porque também, e as coletivas são todas hoje, a maioria, né, são pelo YouTube, você manda pergunta pelo WhatsApp e eles respondem lá. Então não é presencial, e eu tive que fazer porque lá o pessoal de Brasília tinha feito hora extra e aí por causa dessa jornada reduzida tinha pouca gente. Mas eu acho que dentro da situação da situação que a gente está, que é tão dramática, eu acho que assim está sendo justo com os trabalhadores ali, pelo menos, e prefiro assim do que demitam 25%, melhor que cortem 25% da nossa jornada do que demitam 25% da redação ou qualquer outro corte, né? Comigo aconteceu uma coisa também muito semelhante. Teve um corte de 25% do salário e também da jornada. No início, a gente estava fazendo alguns dias na semana, que aí o funcionário parava de trabalhar, mas chegou à conclusão de que esse esquema estava sendo um pouco improdutivo, porque tinha pautas especiais que demandam, às vezes, vários dias consecutivos para, enfim, apurar as informações, esquematizar as entrevistas, e aí, como você trabalhava 3 dias por semana, né, ficava uns buracos ali na agenda e não era tão fluido. Agora a gente está fazendo um esquema de trabalhar 3 semanas seguidas, todos os dias da semana, e aí folga uma semana inteira também. E claro que aí tem, na hora de fazer o ajuste, às vezes fica um dia a mais, um dia a menos, na hora de fechar a conta, mas no Globo a gente também fazia muita hora extra e tinha banco de horas, isso acabou. Agora a gente, de fato, não pode mais fazer hora extra, tem que bater ponto eletrônico na hora certa e terminar também na hora certa. A orientação é não trabalhar nos dias que você não é para trabalhar. Se acontece uma coisa urgente, é preferível passar isso para o repórter que esteja de plantão do que você entrar no plantão e depois ter que mudar lá suas escalas de trabalho. Então aconteceu comigo essa semana, por exemplo. Isso é muito chato, né? Porque às vezes é uma coisa que você cobre, que você quer fazer, né? E aí você tem que abrir mão, né? Tipo, é uma história que você quer muito. Essa semana aconteceram 2 coisas, assim, uma ligada a finanças públicas, uma pauta que... Alô? Oi, Luciana? Oi. Você falou comigo? Não estava te ouvindo, tá meio longe. Tá. Não, é que aconteceu essa semana, por exemplo, de uma pauta de finanças públicas lá do governo do Rio de Janeiro. Recebi um telefonema do próprio secretário falando: olha, vai acontecer tal coisa hoje, tô te passando em primeira mão, blá, 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 blá. Me deu tudo. E só que era um dia que eu tava de folga. Essa semana inteira eu tô de folga. E por causa da MP. E aí eu liguei pro meu chefe e falei: então, né, o cara me ligou, me explicou toda a pauta. O chefe falou: não, você continua de folga. Isso, quem toca é o repórter lá do Rio de Janeiro que tá de plantão. E é um desafio, é um desafio. Assim, eu acho que é justo, já que cortaram o meu salário, que se corte a carga horária, e mais justo ainda que a gente saiba a trabalhar no nosso horário contratado. Não fique trabalhando mais do que deveria trabalhar, de acordo com o nosso contrato de trabalho. Então, claro, é uma situação muito delicada, muito difícil. Eu também me sinto privilegiado nessa situação toda, mas apesar de ter acontecido tudo isso, né, esse problema agora financeiro das empresas, eu acho que é importante a gente usar isso para
de fato, trabalhar o que tem que trabalhar, né? Se você tem no seu contrato que você vai trabalhar 8 horas por dia, 3 semanas no mês, vai cumprir essa jornada e é isso. E acho que está sendo importante, um exercício importante para todo mundo. Tem perguntas no chat já. Eu vou mandar a primeira, que é do Marques Casara. Ele pergunta, ele diz, os jornalistas concordam que há pressão econômica para a retomada, mas se limitam a generalizações. Quais são as empresas, de que setores e qual o nome dos empresários que pressionaram o governo Dória em São Paulo a mudar de opinião de um dia para o outro sobre reabrir com a pandemia em alta? E por que isso não saiu no jornal? Não tem nomes, eu acho que, e assim, não é que foi ali no governo Dória, não sei, mas teve aquela reunião que foi emblemática em Brasília, isso foi dado super destaque, a gente ouviu todos os que foi possível, todos os representantes, eram várias associações patronais, saindo do Planalto e indo lá na frente do Supremo, do lado do presidente. Aquilo foi uma super pressão em cima do Supremo, que foi publicado e foi ouvido. E a gente deu várias entrevistas em que todos os empresários se posicionaram. Ele estava super claro. Eu só complementaria a resposta da Luciana. O que eu sei aqui de São Paulo é que existe um protocolo, na verdade é um plano chamado Plano São Paulo, que foi desenhado ali pelo governo e economistas. Tem uma economista que a gente consulta bastante, que é a Ana Carla Abrão, especialista em finanças públicas, que ela assessorou esse plano. E esse é um plano que ele prevê, na verdade, a abertura da economia, de acordo com vários critérios lá, e são critérios... ocupação das UTIs, taxa de evolução da pandemia, tem um monte de critérios. E se eventualmente as coisas, se a pandemia, se tem surtos localizados, se a pandemia se alastra por uma determinada região, está previsto no plano que você volte atrás, ou seja, feche de novo. E você vai abrindo e fechando de acordo com a evolução da pandemia. Isso que a gente tem contado bastante. Eu não sei exatamente que pressão de empresários sobre o governo Dória teria havido. E eu acho que esse evento que a Luciana comentou, que aí de fato teve lá uma pressão grande em cima do presidente, lá em Brasília, a gente falou bastante. Muitas entidades e a gente dividiu as entidades. Eu lembro, a gente falou isso também. É que eu tinha que vem cá, como que foi isso? Ainda lembro que teve, não lembro quem foi o colunista que falou, assim, que os representantes que desfilaram ali do lado do Bolsonaro tinham se sentindo constrangidos, e quando você falava a gente fez entrevista e eu perguntei, vem cá, teve isso em ONU, não é nada, não lembro quem foi, eu perguntei assim, vocês foram lá, atravessaram, não queriam, e o cara falou, não, a gente não sentiu nenhum incômodo, a gente acha importante e tal, isso foi tudo dado em ONU. Assim como com alguns economistas, eu lembro que eles ponderaram assim, essa questão de falar assim, Brasil não é a China, na China é mais fácil você fechar tudo, e eu não sei até onde o Brasil vai aguentar uma quarentena, isso logo no começo, como eu tinha falado, que esse debate estava mais forte. Eles falaram, eu não sei até onde o Brasil aguenta uma quarentena, justamente por causa do trabalho informal. Tudo isso foi colocado e sempre não vejo muito esse ponto aí dele de ter sido escondido quem eram as pessoas. Foi tudo colocado. O Marcos está se dizendo aqui insatisfeito, ele diz que quer saber, né, já que a pressão pela reabertura existiu, então houve uma pressão do setor produtivo, né? Mas é claro que tem uma pressão, porque senão não... Mas será que ela é? Porque eu não sei, eu fico vendo que existem um conjunto de empresários que tem vários tipos, tem os que demitem muita gente, né? E nesse momento em que demitem muita gente estão fazendo pressão, né? Porque, certo, acho que é uma das maneiras mais agressivas de fazer pressão você demitir todo mundo, que nem fez o velho da van, né?
Certo, porque quando, não é, e aí se você sai na mídia dizendo, olha, demitir tantas milhares de pessoas porque não tenho como continuar operando, já que eu não posso operar, né, acho que essa é uma forma de pressão, não em cima apenas dos governantes, mas até sobre a opinião pública, que se sente muito ameaçada, né? Então, eu acho que esse comportamento empresarial, ele é, para mim, olhando, é uma das coisas mais sensíveis, difíceis de a gente trabalhar em termos de cobertura jornalística, né? Porque esse tipo de atitude, ela é uma atitude eficiente no aspecto dele e ideologicamente muito perversa, né? Então parece que você está querendo destruir a economia, colocando, né? E quando não é isso, quando de fato nós sabemos muito bem que há determinados cálculos aí de rentabilidade que são colocados na frente quando a pessoa toma esse tipo de atitude. No caso da velha do Havan, isso é muito claro, né? Ele não está disposto a perder nenhum centavo em troca de uma vida, né? E acho que isso é, no nosso caso atual, em que esse tipo de empresário, inclusive, é o que está dando mais sustentação para a indústria de fake news, que, digamos assim, é o motor de permanência deste governo em termos ideológicos. Eu acho que tem uma coisa aí muito complicada, sensível no aspecto da cobertura, para vocês que estão na grande mídia, é particularmente difícil, né, porque vocês têm que também se adequar às condições de trabalho de onde vocês estão, mas acho que enfrentar a questão da pressão e quais são os valores digamos assim, organizam internamente essa pressão, é algo que tem que vir à tona, até para a gente romper um pouco com essa resistência que existe em relação à cobertura econômica, como se ela não dissesse respeito a nós todos, né? Como se ela fosse algo feito apenas para ver por onde anda o capital, né? O capital é o que organiza nossas vidas, né? E por isso que é tão importante cobrir justamente como que o capital está se organizando e que forças ele está movendo. Então, assim, eu acho que a pergunta, tem várias perguntas aqui, estou falando, eu acho que vocês podiam continuar um pouco na minha, mas para não ficar só eu falando, eu vou pegar aqui perguntas da professora Terezinha, tem duas. Vou pegar primeiro a segunda, Terezinha, que está mais colada no assunto que a gente está conversando. Terezinha diz, outra forma de pressão são os bancos, que negaram e negam empréstimo para os pequenos e médios empresários e depois aparecem na seção Solidariedade Empresarial do Jornal Nacional como quem está destinando recursos para a saúde no contexto da pandemia. Exato, então tem isso, né? Eu acho que tem uma questão de marketing das empresas, que é o lado bonito delas, e acho que tem uma dificuldade gigantesca de como a gente cobrir isso de uma maneira clara. Vou passar a palavra para vocês agora descascarem esse abacaxi. Lu? Luciana, nós não te ouvimos. Luciana? Está tendo um problema de conectividade aqui. Luciana? Alô? Não te ouvimos, Luciana. Léo? Não. Deixa eu complementar aqui. Deixa eu começar então, enquanto a gente vai. Vocês me escutam bem? Sim. Tá. Respondendo objetivamente a questão, Daisy, e a pergunta da professora Terezinha, de fato, né, você tem duas situações ali as mesmas empresas tomando duas atitudes. Por um lado, falando que, olha, é solidária, né, tá doando, é algo que nunca tinha doado antes, né, tendo lá um esforço, né, de reputação grande. Interessante, tem que contar, né? A cultura da doação aqui no Brasil praticamente não existia, era muito pequena e agora você tem gente querendo doar. Ao mesmo tempo, essas mesmas empresas estão demitindo, né? E aí, assim, precisa contar também, né? Não pode só contar a coisa boa, tem que contar a coisa ruim também, né? Porque são coisas que estão acontecendo. Eu acho que o desafio do jornalismo aí é ser o mais presente e contar todos
lados e ouvir todas as versões. Obviamente que quando uma coisa como uma demissão acontece, o banco vai falar, vai ter um monte de argumento, né, para dizer o que está fazendo, enfim. E o sindicato vai falar outra coisa. Nesse caso, a missão do jornalista é ouvir todo mundo e tentar, de alguma maneira, ter um tom que reflita o que de fato aconteceu, né? Não ouvir só um lado, não ouvir só um tom. E lidar com o antagonismo, né? Com as visões antagônicas. E lidar com o contraditório. Mas acho que isso faz parte do jornalismo, né? Ouvir tudo isso. Se fosse só coisa boa, não seria jornalismo. Aí seria, sei lá, publicidade, marketing, que quer vender alguma coisa, né? A gente tem que lidar com os fatos. E... Ô, Luciana, especificamente... conclui, Léo, por favor. Só a última coisa que eu ia falar no nosso caso, a gente está meio que falando de tudo, né? Tanto o quadro citado aí, Solidariedade S.A., não é do Jornal Globo, né? Não é de onde especificamente eu trabalho, mas é da organização em que eu trabalho, né? Tem isso e a gente também fala e tem que falar de tudo. Luciana, você cobre as aéreas, né? A gente não está te ouvindo. Não ouvimos. Não, ainda não. Eu acho que a Luciana talvez devesse sair e entrar de novo para fazer a reabilitação do microfone, do áudio dela. Tá. Ô, Léo, aproveitando, claro, né? Vamos essa lá. questão. O que vocês estão fazendo como jornalistas para evitar serem monotemáticos, né? Quer dizer, tratar apenas do impacto e da retomada da economia. O que tem sido feito? Que tipo de orientação vocês têm tido? Que tipo de discussão vocês têm tido dentro das redações? Ou, quer dizer, né, vocês não estão nas redações, mas vocês estão conversando entre si para isso. Esse é um ponto bem interessante, Rogério. A gente teve já a percepção de leitor, né? O jornal faz muita pesquisa com leitores e acompanha muita métrica de audiência e a gente já percebeu que o tema coronavírus não tem mais o impacto que tinha lá em março. Lá em março, qualquer matéria que você colocasse coronavírus, na hora a audiência já explodia, né? Tinha muita leitura, muito interesse. Qualquer coisa sobre coronavírus, né? Tanto que daí a cobertura virou monotemática. Coronavírus. Abrimos um caderno específico para falar disso, desse tema e tal. Agora, em maio, a gente já teve essa percepção de que as pessoas cansaram um pouco de só falar de coronavírus, né? No meu caso, especificamente, a orientação é trazer ideias da cobertura de economia e negócios que vão além daqueles impactos óbvios do coronavírus, da pandemia, né? Assim como a Luciana, eu também acompanho bastante o setor das aéreas. Agora sim. Sim, ouvimos. Foi mal. Tudo bem. Então, assim, no início da cobertura da pandemia, aliás, era uma coisa muito de vamos ver o que vai acontecer com as aéreas, né? As aéreas estão acabando, vai acabar esse setor e tal, enfim. E vamos ver como é que tá a mobilidade, as empresas de logística, enfim, vamos ver cruzeiros, vamos ver como é que tá o setor de cruzeiros, que acabou aí por causa da pandemia. Então, você tinha esses impactos meio evidentes, né, da crise sanitária. Agora, o esforço é tentar pensar para frente, né? Eu acho que a gente agora começa a ter mais estímulos, assim, né? Mais espaço para falar de o que vai acontecer com as finanças públicas,
do Brasil, que é um desafio que a gente vai ter que resolver aí pelos próximos anos. O que acontece com as estratégias de negócio de setores que não foram afetados pela pandemia? Assim, eu acho que o coronavírus vai fazer parte da conversa, vai fazer parte do debate público por muito tempo. Queira o leitor ou o leitor não querendo, mas vai fazer, porque o coronavírus mudou muito a vida de todo mundo. O desafio agora é pensar em ângulos diferentes. E sim, tem essa cobrança de pensar em ângulos diferentes, porque o ângulo original ali do coronavírus, que é as mortes, o fechamento das empresas, isso aí tá meio... já tem uma sensação de saturação desse assunto. Ô, Luciano, eu tinha perguntado antes, o desafio, né? Você, principalmente que cobre as aéreas, deve estar trabalhando basicamente com o impacto e a tentativa de retomada dos negócios. Como fugir de uma cobertura tão restrita ou monotemática em torno apenas dessas questões? O que você tem feito? O que você tem visto? Como é que você está sentindo o impacto aí? Só queria responder a pergunta anterior, porque eu acho importante, tá? Da questão dos bancos, né? Eu acho que e de dar mídia para as políticas, para as campanhas, para as doações que essas empresas estão fazendo, eu acho que são dois pontos. Primeiro, esse espaço de dar, essa questão de dar espaço para essas ações, eu acho que é meio que uma questão de incentivar um pouco, né, as empresas a tentarem socorrer num momento em que o próprio governo não está fazendo muito. E a segunda questão, eu acho que além de o banco não dar crédito, isso é uma questão de política econômica, do governo, assim que começou a pandemia, o governo foi lá e medida de Banco Central. O Banco Central reduziu ainda um pouco, injetou liquidez nos bancos, nem lembro o número, era 2, 3, era muito dinheiro para os bancos para tentar passar para a empresa que precisava. Num momento em que se sabe que em crise dificilmente isso não vai funcionar. Nesse momento, a nossa cobertura foi para cima da política econômica. Quais eram as políticas necessárias naquele momento para destravar? E aí a gente deu muita matéria, eu fiz várias entrevistas, dizendo que política monetária não dá conta, de que era preciso política fiscal. E isso fizemos ainda antes de começar, quando não tinha nem os R$600 que era 200, né? E acho que foi um papel também importante de dizer que 200 não dava para nada. Mas a gente fez essa cobertura de falar, não de falar, de ouvir pessoas, e aí todo mundo, economistas super heterodoxos, banqueiros falando, precisa vir o fiscal. Política monetária não dá conta. Eu acho que essa era a questão, e ainda é a questão principal, pelo menos o que a gente, como a nossa cobertura pode ampliar o debate, é isso, né? Também inserindo o Brasília nessa questão, porque tentando ver quais são as medidas que estão sendo adotadas e qual é o alcance delas. Eu acho que acho que era esse meio que o ponto que eu queria falar sobre os bancos, de banco não dar crédito, isso que eu acho que é uma questão que a gente foi para cima e a gente também deu muita matéria também dizendo que o crédito não estava chegando. E isso na primeira semana que o Banco Central soltou esse dinheiro todo, foram muitas matérias dizendo que ninguém estava conseguindo dinheiro. Aí essa questão de tentar uma visão diferente, eu acho que nesses primeiros 90 dias a gente ficou com uma visão muito sempre a mesma, um pouco a mesma coisa. Inclusive a gente teve uma reunião essa semana para a gente tentar desviciar um pouco o olhar, começar a pensar em coisas diferentes. Eu, para falar a verdade, ainda não fiz isso. Estou muito fazendo assim, só o emergencial, até para o fim de semana sabe, aconteceu isso, vamos desdobrar um pouco, meio que apagando o fogo o tempo inteiro, e uma preocupação grande em mudar, pelo menos a partir de agora. Hoje é minha folga, mas quero conversar com
depois que a gente terminar aqui, vou conversar com uma colega para a gente debater pautas e pensar em outros olhares para tentar sair um pouco dessa mesmice que acho que a gente acabou entrando aí no começo era normal, mas acho que agora já está na hora de mudar o olhar. Né? Vocês acham que agora, né, com auxílio emergencial e essa crise toda, existe disposição, o espaço dentro do meio empresarial e mesmo entre governos para se discutir renda básica universal, renda mínima universal? Quer falar? Olha, eu escutei muito isso, Rogério. Eu acho que falar meio empresarial talvez seja generalizar, né? Porque meio empresarial pode ser qualquer coisa. Você tem empresários e empresários, né? A gente estava falando um pouco antes ali, o próprio Avan, né? Fazendo a pressão. Então, você tem isso, que é uma coisa meio até caricata, né? Do que é um empresário. Mas você tem outros empresários que pensam diferente do Luciano Hang. Então, mas respondendo especificamente a pergunta do Rogério, eu conversei com bastante gente sobre renda mínima agora e é uma discussão que ficou muito a bola da vez, por causa do tamanho da crise, né? E tem muito economista defendendo a renda mínima. Essa é uma discussão que ela estava muito em segundo plano, né? No Congresso, na sociedade civil. Você tinha muito uma pecha, né, ruim. Achavam que era coisa só do Suplicy. Que era coisa do Suplicy e que ia formar uma geração de gente encostada, que não ia querer mais trabalhar, que era bolsa isso, bolsa aquilo tudo. Bom, temos aí um governo eleito muito em cima, né, desse discurso, com esse apoio, e que está apoiando um programa de renda mínima. Agora, emergencial, mas que já se sabe que se quer continuar isso para depois da pandemia. Então, acho que essa discussão ganhou muita relevância, tem muita gente defendendo essa discussão em vários campos, e aí dentro do campo empresarial tem sim gente defendendo isso como isso uma política econômica eficaz aí para a retomada da atividade econômica no Brasil, e também na academia. Acho que isso ganhou bastante ênfase aí no debate público, e eu acho importante. O debate público ficou mais rico sobre esse tema. Luciana, você fez mestrado lá na Espanha e há uma discussão mais clara na Europa já há algum tempo em torno disso, né? Não fiz mestrado, não. Foi um ano só de graduação mesmo, só para não parecer mais, né? Não parecer mais. Então, eu fiz foi em 2009, então já... Claro, lá tem um estado de bem-estar social que não se compara, mas esse debate não lembro, né, de debate muito. Na verdade, quando eu estava lá era ao contrário, Espanha estava quebrando entre aspas, né? Grécia era no meio da crise, e na verdade era um momento de retirar um pouco dos direitos e do estado de bem-estar social. Mas eu acho que a pandemia está servindo muito para trazer esse debate, né? Que é super positivo. Eu acho que é a primeira vez que é exatamente o que você falou, que a gente não ouve isso só na boca do Suplicy, que vinha com o caderninho dele lá, o livro dele. Esse assunto ganhou espaço na mídia, era um assunto que realmente não tinha nem chance de entrar, que até a gente devia ter tratado melhor, né? Tem uma pergunta ali da professora Terezinha, que ficou devendo ali a pergunta. Ela pede que vocês analisem, considerem essas mensagens contraditórias, opostas da comunicação do governo federal e dos estados, enquanto o governo federal enviava informações de manutenção econômica, os governos dos estados procuravam estabelecer medidas para a crise sanitária, né, acabaram cedendo também e flexibilizaram, mas, enfim, a pergunta da Terezinha vai por saber em que medida que essa contradição das mensagens
acabaram sendo o componente fundamental para que se criasse essa oposição entre saúde e economia. Uhum. Eu consigo ver, assim, eu comparo muito o Brasil com os Estados Unidos nessa situação, né? Porque eu vejo que tanto aqui como lá, você teve esse antagonismo do governo central dizendo uma coisa e os governos locais dizendo outra, né? Aqui como lá, o governo central querendo manter minimamente a economia funcionando, o Bolsonaro dizendo mais isso do que o presidente Trump, mas e os estados querendo fechar, querendo proteger ali, evitar os surtos localizados. E eu acho que os números falam por si nessa questão. Tanto o Brasil como os Estados Unidos estão tendo números muito ruins aí na pandemia. Acho que sim, essa mensagem contraditória atrapalha na hora do engajamento, né, da sociedade civil nesse tema coronavírus. E se você tivesse uma mensagem mais direta, talvez as coisas ficassem mais claras, né, para a população e inclusive o trabalho da imprensa seria mais fácil também, né, de passar essa mensagem para a população. Pega países, de novo, acho que eu falei lá no início, pega uma Nova Zelândia, pega um exemplo dos países asiáticos, a Coreia do Sul, países democráticos que conseguiram estabelecer um discurso único ali a respeito da gravidade dessa doença e que acho que estão conseguindo colher resultados melhores do que os que nós estamos aqui conseguindo colher. Então, esses discursos aí contraditórios, eles atrapalham. Não, acho que é isso mesmo, né? Atrapalha, só acho que 100%, né? Essa questão de ter politizado completamente o assunto, ninguém querer assumir as perdas econômicas que obviamente vão acontecer e vão ser gigantescas e que poderiam ter sido minimizadas se a gente tivesse entrado numa quarentena drástica logo no começo. Só prejudica, né? E prejudica não só muito mais gente vai morrer e a economia vai patinar por muito mais tempo. A gente vai mais gente vai perder o emprego também por causa disso, né? Acho que só complementando, né, uma questão na resposta da Luciana, é isso, a discussão aqui ficou politizada, né? Ficou uma briga de autoridades, sendo que, na verdade, era uma questão muito técnica, né? E muito clara. Assim, quais são os critérios, de fato, para você fechar ou abrir a economia de uma cidade? Óbvio que a política está em tudo, mas não na definição desses critérios. São critérios, são coisas técnicas que deveriam ser levadas em consideração, né, por toda a sociedade e a imprensa, inclusive. Né? Só que eu acho que aqui a gente politizou demais, e aí o discurso, a briga política fica mais importante do que o critério técnico. E aí fica difícil, né? Tem uma pergunta aqui que chegou da Gislene, e depois acho que a gente pode começar a ir encaminhando, já passamos das 4 horas. A Gislene pergunta, ela diz o seguinte, pergunta para especialistas, mas só para saber o que eles dois ouvem nas discussões, nas redações dos dois veículos. Se não parece surpreendente a recuperação da Bolsa, a Bovespa, não há cada vez mais descolamento entre esses capitais financeiros e a economia real das nossas vidas? Ou se está ficando mais visível isso? Ou teria uma bolha e o pior da Bolsa ainda vem lá na frente quando a pandemia... não sei se está faltando algo, né? Se ainda vem... É isso. Os investidores estão tentando arranjar motivo para serem otimistas, né? E acho que isso a gente vê, acho que nos últimos anos no Brasil isso está muito forte, e aí qualquer motivinho, primeira história que tinha uma vacina, que era engraçado, que estava avançada, essa
empresa estourou na bolsa, assim, de um dia para o outro, e o mercado internacional também ficou atrás. E quando você ia ver o histórico dessa empresa, era uma empresa assim, sabe? Que não dá para se acreditar em nada que essa empresa faz, sabe? Está totalmente descolado da realidade, né? É uma especulação mesmo. E talvez isso tenha ficado mais escancarado realmente, mas eu acho que já estava, principalmente aqui no Brasil, há muito tempo, e é muito, eles têm esse desejo, ficam colocando na bolsa o que eles sonham, o que eles querem, né? Não quero usar muita expressão em inglês, mas é aquele wishful thinking, né? Completamente, né? Totalmente descolado. Tem um pouco de descolamento, sim, em relação a tudo que você vê ao redor, né? Toda a instabilidade. A gente tem 3 crises ao mesmo tempo, né? Começa a crise sanitária, aí depois a crise econômica, e aí depois tem a crise política. A primeira vez que a gente tem 3 crises ao mesmo tempo, desse jeito, com essa magnitude, né? De fato, meio esquisito imaginar que, né, a Bolsa sendo um indicador da economia brasileira, a Bolsa está indo bem num momento como esse. Agora, eu acho que, para além do que a Luciana já comentou, e eu concordo com o que ela fala, mas acho que também você precisa entender outros mecanismos da economia. Existe hoje um processo de redução da taxa de juros muito grande, tem uma migração de capital que estava em renda fixa agora para renda variável, tem muita gente entrando na bolsa porque não consegue mais ter rendimento com aplicações conservadoras. Aí tem muita gente jovem chegando à bolsa. Rentabilidade, fundo de pensão, que é um volume muito grande de investimento, precisa ter rentabilidade, com a taxa de juros baixa não tem muito o que fazer, né? E tem eu acho que junta muito assim a fome com a vontade de comer, sabe? Eu preciso ter rentabilidade com renda variável para ir para a bolsa. Então vamos acreditar que a bolsa vai desempenhar bem. E aí fica nesse ciclo. Só que, é claro, a realidade impõe o óbvio, né? As coisas não estão maravilhosas, para dizer o mínimo. Eu quero jogar uma questão difícil de ser respondida, que é tentar saber qual é o feeling de vocês que estão sempre falando com essas pessoas, até quando o PIB brasileiro vai sustentar o governo Bolsonaro? Nossa, silêncio. Olha. Léo, Luciana? Muito, né? Se continua sustentando, né? Eu acho que já antes mesmo da pandemia você tinha muita crítica, né, do próprio PIB, né, imagina do empresariado, você tinha muita crítica ao Bolsonaro já. De novo, para mim, na vivência que eu tenho, eu não vejo o empresariado como uma coisa monolítica. Eu não vejo todo empresário como o Luciano Hang. O Luciano Hang é o Luciano Hang. E tem lá um monte de empresários iguais a ele. Ok. Mas aí você tem empresários que falam que são contrários, que não concordam com aquilo. Enfim, e esses caras já estavam contra o governo antes da pandemia acontecer. Agora, eu acho que há um esgarçamento maior, né? E isso não é algo que fica meio velado nas conversas com eles, assim, né? Essa pergunta de político, fala, pois é, tá tudo muito difícil, né? A gente não tem direção, não tem rumo e tal. Mas eu acho que já está bem descolado do que é Você está dizendo que, então, que o capital não está mais com o Bolsonaro? É isso? Pode ser que uma parte esteja, mas uma parte não está mais. Né? Você precisa entender que também não existe uma visão única, né, do capital, né? Você tem uma série de visões. O que eu ouço muito do empresariado é assim, o empresário precisa de ter uma previsão ali do que vai acontecer dali 6 meses, 1 ano, 2. Num país com tanta crise simultânea, com tanta reviravolta,
É difícil ter essa previsibilidade. Aí também fica difícil fazer negócio. E aí fica difícil de apoiar um governo como esse. Luciana? Não, acho que é isso mesmo que o Léo falou, essa questão de previsibilidade irrita muito mesmo E óbvio que a gente já está num momento com essa pandemia que é difícil prever qualquer coisa, então isso incomoda bastante o empresariado, mas a outra questão é que, assim, a gente está há 100 dias, não sei, eu estou desde o dia eu tinha viajado para fazer uma pauta, então eu estou desde praticamente fim de fevereiro sem sentar para conversar com os empresariados, com os empresários. É só um telefonema rapidinho, então tá muito difícil sentir também. Esse é um lado que está difícil para fazer jornalismo, está difícil conversar, assim, não é a mesma coisa você conversar por telefone, ou até às vezes você faz um Zoom com algum empresário, não é a mesma coisa de você sair e conversar, ter um papo fisicamente e sentir. Então, tá muito difícil isso, tanto para responder essa pergunta da Dais, eu não sei. Antes, se tivesse num período normal, talvez, com certeza, teria um termômetro melhor. E isso está interferindo em toda a produção jornalística, né? Eu estou achando muito difícil trabalhar assim. Muito bem, ultrapassamos a primeira hora da nossa live, nós estamos chegando ao final dela, né? Eu quero agradecer muitíssimo a nossa audiência e aos nossos convidados, repórteres Luciana Diniewicz e o Léo Branco. Essa foi a nossa 5ª live do ciclo Jornalismo em Pandemia. Se você não pôde acompanhar ao vivo alguma das nossas discussões, por favor, não tem problema, é só passar no YouTube, na conta do Zero Jornal, e você vai encontrar as nossas lives, estão sendo todas gravadas. É só passar por lá. Muito obrigado a todos e até uma próxima live.